Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Língua Portuguesa, aula número 72. Antes então de a gente ver sobre o que nós vamos estudar, pegue seu caderno, lápis e borracha para você anotar a nossa aula, sobre o que nós vamos estudar, certo? Para você ter sempre o seu caderno organizado com o conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre um tipo de classes de palavras. A gente já viu algumas ao longo das nossas aulas, certo? Hoje, então, nós vamos estudar sobre os verbos, que também fazem parte das classes de palavras. Os objetivos da nossa aula, então, compreender o conceito de verbo, ou seja, o que é um verbo, identificar o tempo, o número e a pessoa do verbo, que a gente vai ver bem certinho o que significa tempo, número e pessoa, e utilizar os conhecimentos gramaticais em produções textuais. Ou seja, sempre quando a gente aprende algo em língua portuguesa, né, em matemática, enfim, todas as disciplinas a gente coloca em prática o que a gente aprendeu, os nossos conhecimentos, não é mesmo? Então, quando a gente aprende algo novo em língua portuguesa, a gente utiliza esses conhecimentos, que a gente chama então de conhecimentos gramaticais, nos nossos textos. Então, vamos lá. Classes de palavras, verbos. Então, o que são verbos? Verbos são palavras que expressam uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ok? Então, sempre que eu falar algo que eu faço, que alguém faz, certo? É um verbo. Um exemplo, caminhar. Caminhar é algo que eu faço ou outra pessoa também pode fazer. Falar, estudar, brincar, enfim, toda aquela palavra que vai indicar algo que a gente pode fazer, algo que acontece, é um verbo. A gente vai ver melhor aqui então, ó. Aqui nós temos alguns exemplos de verbo então. Correr, esperar, brincar, cantar, estudar, chover, pintar, brilhar, escrever, olhar, dirigir, limpar, cozinhar, lavar, brigar e amar. Aqui, nessa tabela, a gente só tem os verbos terminados em R, né? Correr, esperar, brincar. Só pode ser verbo se terminar em R? Não. Esse aqui são os verbos no infinitivo que a gente chama. É a primeira forma do verbo, certo? Mas se eu falar, eu corro todos os dias. Corro é algo que eu faço, certo? Então, ele é verbo sim. A palavra ela não precisa só terminar em R para ser um verbo, ok? Ela é uma ação. Então, se eu falar correndo, corri, correrei, ainda é verbo, ok? Então, os verbos, eles podem mudar em tempo, número e pessoa. Então, vamos aprender como ficam os verbos de acordo com as mudanças que podem sofrer? Então, o que essas mudanças de tempo, de número e de pessoa do verbo? Vamos lá, então. O tempo, então. O verbo, ele indica uma ação que pode estar no presente, né, no hoje, no agora, no passado ou no futuro. Então, passado, aquilo que já aconteceu, e futuro, que ainda vai acontecer, certo? Então, o verbo, ele muda de acordo com o tempo em que ele está. Então, como a prof fala lá, correr. Eu corri. Corri, eu já fiz essa ação, então é passado. Se eu falar eu correrei, então é futuro, eu ainda vou correr, ok? E se eu falar eu estou correndo, então é algo que eu estou fazendo nesse momento, ok? Então é presente. Então, se o verbo ele pode estar no presente, no passado, no futuro, como a prof falou, ele não vai terminar em R em todas essas vezes, mas a palavra ainda é um verbo, porque ela ainda está indicando uma ação que eu estou fazendo, que eu vou fazer, o que eu já fiz, mas é uma ação, ok? Então, aqui os verbos no presente, como é que ficam? O verbo no presente indica uma ação que está acontecendo no momento da fala, ok? Então, aqui nos exemplos, ela está correndo na praça, ok? Correndo, é algo que ela está fazendo.
Eu estou estudando matemática. Então, o que eu estou fazendo? Estudando, é a minha ação. Nós estamos comendo pizza. Então, nós estamos, algo que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo? Comendo. Então, é o nosso verbo, ok? O verbo, quando ele está, então, terminando em endo, ando, pode ser indo também, por exemplo, sorrindo, né? Vai terminar em indo. Ele a gente também chama de gerúndio, ok? Só assim para vocês saberem também, tá? Então, quando o verbo está no presente, ele vai então ter essa terminação, esse ando, endo, indo, ok? Correndo, estudando, comendo. Então, para eu saber qual é o verbo, então, por exemplo, aqui, ela está correndo na praça. O que ela está fazendo na praça? Correndo. Então, é o verbo. Eu estou estudando matemática. O que eu estou fazendo? Estudando, é a minha ação. E nós estamos comendo pizza. O que nós estamos fazendo? Comendo. Então, é a ação. Aquilo que eu estou fazendo naquele momento é a ação, então é o verbo da frase. Os verbos no passado. O verbo no passado indica uma ação que aconteceu no passado, ou seja, antes do momento que eu estou falando, algo que já passou, ok? Então, ela correu na praça ontem. Então, ela, né, no exemplo anterior, ela estava correndo no futuro, certo? No passado, ela correu. Eu estudei matemática. Nós comemos pizza semana passada. Então, aqui a gente até colocou, né? Ontem, semana passada, para também ajudar a gente a ter essa referência de passado, né? De algo que já aconteceu, certo? Então, a prof colocou a mesma frase da anterior que estava no presente. E aí a gente passou as mesmas frases para o passado, para a gente entender bem essa diferença que acontece, ok? Então, o que ela fez na praça ontem? Correu. O que eu fiz? Estudei. O que nós fizemos semana passada? Comemos. Então, tudo aquilo que foi feito é o verbo, é a ação, ok? E no futuro, então, indica uma ação que irá acontecer depois do momento da fala. Então, depois que eu falar, aquilo vai acontecer, né, em outro dia futuro. Então, ela correrá na praça, ok? Eu estudarei matemática. Nós comeremos pizza. Então, são coisas que ainda vão acontecer, ações que ainda vão ser feitas, ok? Então, o que ela vai fazer na praça? Correrá. O que eu farei? Estudarei. O que nós fizemos? O que nós iremos fazer, né? Futuro. Nós comeremos. Então, o verbo ele vai nos dizer que a ação ainda vai acontecer, ok? Agora, então, nós vimos o verbo, o tempo do verbo. Então, presente, passado, futuro, certo? Agora, nós vamos ver, então, sobre o número do verbo. O que significa número do verbo? Então, o número do verbo, ele se refere a singular e plural. A gente já estudou sobre singular e plural, lembram? Então, quando o verbo fala sobre um ser, então ele está falando apenas sobre uma pessoa, sobre uma coisa, sobre um animal, é singular, certo? E se ele fala então sobre mais seres, mais pessoas, animais, enfim, é plural. Então, o conceito do que é singular e plural é o mesmo. Singular é quando a gente tem apenas um e plural mais, né, dois ou mais. Então, no verbo é a mesma coisa. Se a gente estiver falando sobre apenas uma pessoa ou estou falando apenas de mim, é singular. Se eu estou falando de mim e mais alguém, ou estou falando de um grupo de pessoas, de um grupo de animais, de um grupo de objetos, aí é plural, certo? Então, os verbos no singular. O verbo no singular se refere a apenas uma pessoa ou ser. Então, eu como fruta todos os dias. Eu sou apenas
uma pessoa, ok? Então, eu como fruta todos os dias. Ela gosta de estudar. Então, como a gente está falando apenas dela, o verbo fica no singular. Você entende a matéria muito bem. Então, você também é apenas uma pessoa, então vai ficar no singular. Se a pessoa, né, eu, ela, você, está sendo apenas uma, a gente está falando só sobre uma pessoa, um ser, então, verbo no singular. Lembra, a gente viu sobre concordância. Então, se a pessoa está no singular, com o complemento da frase, o verbo vai estar no singular também, ok? Se estiver no plural, vai estar no plural. Sempre eles precisam combinar um com o outro, ok? Por exemplo, eu não posso fazer eu comemos frutas todos os dias, né? Porque eu é singular, comemos é plural, não combina. Então, a gente sempre tem que prestar atenção na hora da escrita e da fala também, que se eu estou falando de apenas um ser, um objeto, então o meu verbo vai ter que combinar com ele também, ok? E os verbos, então, no plural, se referem a dois ou mais pessoas ou seres. Então, os cachorros comeram toda a comida. Então, os cachorros, plural. Então, eu não posso falar os cachorros comeu toda a comida. Não, os cachorros comeram toda a comida. Elas adoram ler gibis, certo? Então, elas, plural, estou falando de mais de uma garota, e então o verbo vai estar no plural também. Nós corremos na praça todos os dias. Então, eu não posso fazer nós corro na praça todos os dias, ok? Preciso combinar a pessoa, né, de quem eu estou falando e o verbo também. Então, nós vimos o tempo do verbo, presente, passado, futuro. Vimos o número do verbo, singular e plural, ok? Agora, então, nós vamos ver sobre a pessoa do verbo, o que isso significa. Então, vamos ver lá. O verbo, ele se refere a algo ou alguém. Pode ser uma pessoa, mas também pode ser um objeto, certo? Eu posso falar, por exemplo, o vaso caiu. Cair é verbo. Eu posso cair, mas um objeto também pode cair. Então, por isso que sempre tem algo ou alguém, um ser, né, ou um objeto, tá? Porque objetos, animais, pessoas podem utilizar os verbos também. Então, as pessoas do verbo, elas são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, nós vamos ter 3 tipos de pessoas que vão estar sempre no singular, ok? E 3 tipos de pessoas no plural, que vão ser mais de uma pessoa. Então, no singular, quais são as pessoas, então, do singular? A primeira pessoa sou eu. Então, primeira pessoa do singular, eu. Eu adoro cantar, ok? Segunda pessoa, tu ou você, né? Em alguns lugares fala mais tu, em outros você, mas elas significam a mesma coisa. Então, você assiste televisão. E a terceira pessoa do singular é ele ou ela, ok? Eles ficam juntos ali, ele ou ela, e depende se é feminino ou masculino. Ela canta muito bem. Então, observem, eu tenho a pessoa da frase no singular, então o verbo vai estar no singular também, ok? Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular é eu, tu, você ou ele e ela, ok? E aí, sempre combinando, a pessoa está no singular, o verbo está no singular também. E no plural, então, a primeira pessoa do plural, nós. A do singular sou eu. No plural, nós. Eu e mais pessoas. A segunda pessoa do plural, vocês. No singular é você e no plural, vocês. A terceira pessoa, então, lá no singular era ele e ela, lembram? Então, no plural vai ser eles ou elas, certo? Não é difícil, apenas antes era só eu, agora somos nós. Antes era você, agora são vocês.
Antes era ele e ela, agora são eles e elas. Só tem uma mudança bem pequena. E aí eles passam a ser do plural. E aí então fica: nós estudamos para a prova, pessoa e verbo combinando. Vocês cozinham muito bem. E o último, eles viajaram ontem. Se eu trocar eles por elas, a frase também vai ficar igual, ok? Então, sempre lembrando, se a pessoa do verbo, né, a pessoa está no singular, o meu verbo vai estar no singular. Se a pessoa da frase está no plural, o verbo vai estar no plural também. Sempre eles precisam combinar, ok? Então, para finalizar, vamos relembrar aqui então. A gente viu sobre o tempo do verbo. Tempo do verbo, presente, passado, futuro. Presente, o que está acontecendo, e futuro, o que vai acontecer. Passado, o que já aconteceu, ok? Aí a gente viu o número do verbo. O que era o número do verbo então? Singular, plural. Singular, quando a gente estiver falando sobre apenas uma pessoa, um objeto, um animal. E no plural, quando a gente estiver falando de dois ou mais. E as pessoas do verbo, então nós temos primeira, segunda, terceira pessoa no singular, que é eu, tu ou você, ele ou ela. E no plural nós temos também primeira, segunda e terceira pessoa. Aí a primeira somos nós, a segunda vocês e a terceira eles ou elas, ok? Muito bem. Então, para finalizar, é sempre importante observar a necessidade do verbo concordar com a pessoa. É que a gente chama de concordância, né? Então, com a pessoa, com o número e com o tempo, para que a frase seja coerente e de fácil compreensão ao leitor. Então, principalmente na hora da escrita, a gente precisa ter bastante atenção na hora de escrever para que eu estou usando um verbo e toda a frase tem que concordar com o verbo. Se é no plural, vai ser tudo no plural, no singular a mesma coisa, masculino, feminino, ok? Muito bem, então. Espero que vocês tenham compreendido, então, o que é verbo e como a gente deve usar os verbos corretamente, ok? Se ficou alguma dúvida, leiam os nossos slides, assistam a aula novamente com bastante calma, façam anotações para que vocês também não se esqueçam do que vocês aprenderam, ok? E depois, com bastante capricho e atenção, vocês realizam a atividade da nossa aula de hoje para ajudar vocês a entender ainda mais o que a gente estudou, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!